Graças a Deus. Glórias a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus Memorial. Amém, irmãos? Que alegria receber você e sua família aqui hoje à noite. Para nós é um privilégio compartilhar esse tempo com você. E a você também que nos acompanha online hoje em casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre sua vida. Coloque nos comentários de onde você está nos assistindo. Deixe o seu contato, nós faremos contato com você. Para nós é uma honra, uma alegria te receber. Nós estamos saindo de um pequeno recesso de algumas atividades da manhã e durante a semana, mas está tudo voltando a partir dessa semana. Foi só um tempinho para a gente respirar. Então, nesta quarta-feira, voltam os encontros de oração. Rede feminina, rede de homens, embaixadores, mensageiras. Estamos ali a partir das 18h30 no templo, reunidos em oração, às 19 embaixadores e mensageiras, joelho dobrado, boca no pó, buscando o Senhor para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, quarta-feira, voltam os nossos encontros de oração e no domingo pela manhã, voltam as atividades da Escola Bíblica. A partir do próximo domingo, dia 21, todas as nossas classes de Escola Bíblica, às 9 horas da manhã, no templo, esperando você e sua família para juntos estudarmos a palavra do Senhor. E queria deixar aqui uma convocação, uma santa convocação muito importante, muito significativa para nós, que é neste próximo sábado agora, nós estaremos juntos às 14 horas para o encontro das nossas redes de PGM. Não é o Ascensão, é esse, obrigado. Todos os nossos pastores, para quem é esse encontro, pastor? Pastores, facilitadores, auxiliares e lares hospedeiros. Então, pastores, apoiadores, facilitadores, auxiliares em treinamento, lar hospedeiro, esteja conosco. Toda a liderança de pequenos grupos, juntos estaremos no sábado, às 14 horas, lá no templo, um tempo de alinhamento, de bênção, de graça. Deus vai falar ao nosso coração, então esteja conosco, todas as redes de pequeno grupo, você que é pastor de rede, apoiador, facilitador, lar hospedeiro, queremos ter esse tempo com você. E abra sua Bíblia, por gentileza, em Ruth. Vamos partilhar uma porção da palavra do Senhor, que está em Ruth, capítulo número 1. E vamos ler os versículos de 1 a 6. Ruth, capítulo número 1, versículos de 1 a 6. A palavra do Senhor nos diz assim, Ruth 1, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Diz assim a palavra do Senhor: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. E este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. A palavra de hoje ao nosso coração se chama Saia do lugar errado. Que Deus fale ao nosso coração. Vamos fechar nossos olhos, pedir ao Senhor que nos abençoe. Querido Deus, fala ao nosso coração nessa noite. Derrama da Tua graça, da Tua presença sobre nós. E que nos próximos minutos possamos perceber o Teu Espírito Santo nos guiando, nos iluminando, falando ao nosso coração. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quantos aqui gostam de filme? Filme, ok. Eu vou começar hoje fazendo uma pequena enquete com você sobre Peraí, Ellen, espera, volta. Na hora que eu falar, vamos aqui, na sintonia. Na hora que eu falar, você vai fazer uma pequena manifestação, assim, um grito, um uhul, tal, dizendo qual é o tipo de filme que você prefere, ok? Por que isso, pastor? Para provar que você está certo e o seu cônjuge está errado. Esse é o objetivo de nós fazermos essa pequena enquete. Então, ok, pode colocar o primeiro, o pessoal aí que gosta dos filmes de ação. Isso, nosso negócio é acabar com a bandidagem, é isso aí que nós queremos,
ficar atrás do pessoal e resolver os problemas do mundo, explosão, carro e filmes de ação, certo? Que seria de nós sem o Tom Cruise? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ok, quem gosta de filme de... Pode passar, Ellen. Filme de super-herói. Isso, tem uma gurizada mais nova e uns que não querem, né, assumir, mas filme de ação, que seria de nós sem os Vingadores, que seria de nós sem o Homem-Aranha, com grandes poderes, vem, grande, muito bem, não está na Bíblia, mas, né, todo mundo sabe, tá lá, podemos um dia pregar sobre isso, né, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Quem aqui gosta dos filmes de comédia? Ok, comédia. Você vê que eu estou velho, ó, meus filmes de comédia, ó, tudo aí, ó. Ó, eu nem sei quais são os filmes de comédia novo que tem. Coloquei aí os que eu lembrava e que marcaram a minha infância. Pastor, a vida já é tão difícil, a vida é tão dura. Tem que assistir um filme para a gente rir, relaxar um pouco. Ok. Quem aqui gosta de filme de suspense? Suspense. Vou orar por você no final do... Eu vejo gente morta. Eu não gosto desse negócio. Não é pra mim, eu tenho medo. Eu não gosto de... Não rola. Pra mim, filme, ou é pra mim, filme é pra perseguir alguém ou é pra dar risada. Só esses dois objetivos que eu tenho. Ok. Então, nós falamos de filme de ação, falamos de filme de comédia, falamos de filme de heróis, falamos de filme de suspense. Eu estou esquecendo algum? Estou esquecendo? Do que eu estou esquecendo? Passa aí, Ellen. Comédias românticas. Ok, muito bem. Esse é aquele filme que o marido dorme e a esposa chora, não é? Dorme, assiste. A gente sabe como é. Conhece no começo, separa no meio e junta no final. É tudo igual esses filmes, certo? Ok, tem o pessoal aí que gosta da comédia romântica. Se nós fôssemos rotular o livro que a gente começou a ler hoje, que é o livro de Ruth, quem sabe um dia eu vou construindo uma série de mensagens, eu colocaria Ruth como um livro, como um filme de drama. Ruth tem muito drama. Se você ler Ruth tem só 4 capítulos. Uma sentada de 15 minutos, você lê o livro de Ruth. E o livro de Ruth, para você que gosta de ação, desculpa, não tem bomba explodindo, não tem perseguição, não tem grandes eventos. Para você que gosta de comédia, não é uma boa também. Para você que gosta de romance, talvez quem saiba, mas não é uma comédia romântica. O que vai ter em Ruth é muito drama, porque Ruth tem tragédia. Apesar de ser um livro dramático, ele é um livro onde que você vai ver que tem muita conversa. Eu dei uma estudada no livro. Dos 85 versículos do livro, 55 são diálogos. 55 versículos do livro é diálogo. Então você tem drama, por quê? Porque ali você tem tragédia, ali você tem gente que perdeu tudo, ali você tem mulheres que estão olhando para a sua vida e encarando a perda, o luto, a dor, o sofrimento. Mas apesar desse livro ser um drama, a gente pode ver Deus presente. Deus está muito presente no livro de Ruth. Só que Deus não está presente do jeito que a gente imagina que Deus se faz presente. Porque o livro de Ruth é um desses poucos livros da Bíblia onde você não tem nenhum milagre. Você não tem anjo, você não tem mar se abrindo, não tem cego vendo, não tem surdo ouvindo, não tem morto ressuscitando, não tem abertura do mar vermelho, não tem praga, não tem nada disso. Deus não está presente de uma maneira miraculosa. Você vai ver Deus presente com a sua providência, com o seu poder. Você vai ver Deus presente, como eu preguei da última vez aqui, nos detalhes da história. É assim que Deus está presente. Então esse é um livro poderoso. Livro de Ruth, recomendo a você que leia, talvez faça dessa semana seu devocional. É um livro que tem esse poder de falar ao coração de quem está sofrendo. É um livro que tem o poder de falar ao coração de quem está desanimado. É um livro que tem o poder de falar ao coração daqueles que estão desesperançados, daqueles que estão imaginando, será que Deus tem algo melhor para a minha vida? É um livro que pode falar ao coração daqueles que podem ser e que querem ser restaurados. Mas hoje, em específico, de todas as temáticas que a gente poderia tirar do livro de Ruth, eu queria, olhando para essa primeira parcela do primeiro capítulo de Ruth, este é um livro que pode falar ao coração daqueles que estão presos em um lugar onde não deveriam estar. De gente que está em um lugar
aonde não deveria estar. É por isso que o versículo 1 de Ruth vai nos dizer assim, diz a palavra do Senhor: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. A gente tem que se posicionar primeiro. O texto diz, nos dias em que julgavam os juízes. Se você é bom de Bíblia, você sabe que o livro que antecede Ruth na Bíblia é o livro de Juízes. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth. E o livro de Juízes, ele tem uma sentença que vai percorrer, que vai entrelaçar o livro todo, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia melhor aos seus olhos, o que parecia reto aos seus olhos. Aliás, esse é o último versículo de Juízes. O versículo anterior ao livro de Ruth é: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia aquilo que achava reto aos seus olhos. Viramos a página e Ruth continua a história dizendo: nos dias em que não havia um rei, ou nos dias em que julgavam os juízes. Então esses são os dias que nós estamos vivendo, dias em que as pessoas fazem aquilo que é reto aos seus olhos. Parece um pouco com os dias que a gente vive também. E aí a Bíblia vai dizer: houve fome naquela terra. E por haver fome naquela terra, naqueles dias, um pai, um chefe de família vai ter que tomar providências e mudar a sua família de lugar. Versículo 2 vai apresentar para nós os personagens da história. Vai falar que estão aí Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. E eu queria fazer um destaque para Elimeleque. Elimeleque tem um significado importante, como você pode ver. Elimeleque significa: meu Deus é rei. Esse é o significado do nome de Elimeleque. Nós temos Elimeleque, que significa: meu Deus é rei. Esse é o significado do nome dele. Nós temos Noemi, que quer dizer doce, é um dos significados da sua palavra. E aí nós temos Malom e Quilion. Você que está sem ideia para nome de filho. Malom, né? Ok, uma mala grande, deve ser isso, é um Malom. Então deixa eu explicar para você como se colocava nome nos filhos naquela época. Ou o nome era profético, ou o nome era situacional. Então às vezes nascia a criança e eles colocavam um nome profético na criança, dizendo daquilo que eles esperavam que acontecesse com ela. Então a criança nascia e você podia dizer forte, belo, corajoso. Aquilo tinha a ver com um destino profético que você enxergava para aquela criança, ou você relatava para o nome daquela criança uma experiência que você tinha tido quando ela nasceu. Então, sei lá, nascia e colocava pé feio, sei lá, né? Orelha de abana, qualquer coisa do sentido, né? O que parece que o nome de Malom e Quilion foi colocado nesse tipo de sentido, porque Malom quer dizer fraco. É isso que quer dizer o nome Malom, fraco. E Quilion quer dizer doente. Ou seja, aquele casal tinha os 2 filhos, o fraco e o doente. Era isso que eles colocaram. Talvez a experiência do nascimento tenha... Então eu fico pensando na mãe apresentando: queria chamar meus meninos, o fraco e o doente. Então aqui, os meninos de futuro, não é assim? Ou levando eles para fazer uma entrevista de emprego no comércio: meus filhos, eles pegam no pesado mesmo. Tem certeza? Sim, o fraco e o doente vão dar conta do recado. Pode ficar. Então, ok. O fraco e o doente são os filhos que eles têm, e esses são os personagens que nós temos. O que vai acontecer é que Elimeleque, que é meu Deus é rei, está morando com a sua família na terra de Belém, e a fome chega. E ele decide então mover a sua família de lugar, e ele vai levar a sua família para morar em Moabe. No mapa que você pode ver, dá para a gente só visualizar mais ou menos o que seria essa viagem. Ele move a sua família de Belém, que está do lado ocidental do Mar Morto. O Mar Salgado é o Mar Morto. Então Belém está coladinha em Jerusalém, é pertinho mesmo. E eles decidem então vir morar nas campinas de Moabe, que está do lado oriental do Mar Morto. Então você tem aqui o Mar Morto, seguindo o Rio Jordão, e lá em cima você vai ter o Mar da Galileia. Ele vai fazer essa caminhada, talvez aí 3 dias de viagem, mais ou menos uns 80 quilômetros é o lugar para onde ele vai levar a sua família. Então ele vai sair de Belém e vai levar a sua família para morar nas planícies de Moabe. O problema é que Deus havia proibido o povo dele de morar em Moabe. Moabe é uma das terras que eles passaram, que eles foram conquistando antes de chegar à beira do Rio Jordão, e do Jordão para frente, aquilo era a terra prometida, e eles tinham dito: nas terras de Moabe vocês não vão morar.
Quem é Moabe? Se você ler Gênesis capítulo número 19, você vai entender a origem do povo moabita. Os moabitas são descendentes de Moabe, que são filhos da filha de Ló. Lembra quando Ló foge de Sodoma e Gomorra, porque ela vai ser destruída? A mulher olha para trás, vira uma estátua de sal, e eles então agora estão escondidos numa caverna, Ló e suas duas filhas. As duas filhas, vendo aquela situação, toda a cidade destruída, elas dizem, nosso pai vai morrer, vai ficar sem herdeiro. E aí elas têm a brilhante ideia de embebedar o pai e cometer um incesto com o pai. E daquela relação incestuosa das filhas embebedando o pai, vão nascer duas crianças. A mais nova vai nascer a Ben-Ami, que é da onde surgem os amonitas, já leu esse povo na sua Bíblia, e a filha mais velha vai dar à luz a Moabe. Moabe, que é neto de Ló, filho da filha mais velha de Ló. O povo moabita nasce de um incesto. Essa é a origem desse povo. E não bastasse isso, o que acontece? Esse é um povo que vai seguir o caminho da idolatria, vai virar as costas para Deus. Os relatos dizem, por exemplo, que o Deus mais cultuado de todas as divindades que você tinha em Moabe era Quemos. E Quemos era uma espécie de Deus que tinha corpo humano, cabeça de boi e que segurava um bebê no seu colo. Todas as escavações encontraram esse tipo de estátua, esse tipo de figura naquele lugar. Então, a esse Deus, eles prestavam o seu culto, sua adoração, por causa da cultura, da economia, da colheita, mas quando eles precisavam de um favor muito grande de Quemos, o que era feito não raramente era o sacrifício de crianças a esse Deus, assim como era feito a Moloque também. Então é para esse lugar que Elimeleque está levando a sua família. É para esse lugar que ele está movendo a sua família. Então vamos pensar por um instante. A gente tem um homem que se chama Elimeleque, que significa, meu Deus é rei. Mas esse homem, que meu Deus é rei, não está vivendo como se Deus fosse de verdade o seu rei. As atitudes que ele está tendo, as decisões que ele está tomando nesse momento, não apontam, há uma discrepância entre aquilo que ele diz ser e aquilo que ele está fazendo. Ao invés disso, parece que Elimeleque está agindo como todo mundo agia naquele tempo. Cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Cada um fazia aquilo que achava melhor. E hoje eu não quero pegar duro com Elimeleque, porque assim, tinha fome na terra. E aí, talvez no momento em que a fome chegou, ele olha para sua família e fala, poxa, mas 3 dias de viagem, 80 quilômetros aqui, tem um outro lugar que a economia está melhor, que a plantação está melhor. Se eu for para lá, a economia está melhor. Quem sabe indo para um lugar onde a economia está melhor, eu consigo um emprego melhor. E quem sabe se eu conseguir um emprego melhor, eu consigo sustentar melhor a minha família. À primeira vista, dá para entender a decisão dele, sim ou não, irmãos? Dá para entender, a gente tem que pôr os calçados das pessoas e entender onde está apertando o calo. À primeira vista a gente diz, ok, dá para a gente entender, mas hoje eu queria gentilmente trazer para você um aviso espiritual de que muitas vezes a gente, na ânsia de priorizar a economia, a gente esquece da proteção espiritual nas nossas casas. Muitas vezes na ânsia do ganho ou do ter ou de melhorar aquilo que a gente pode ter, a gente se esquece de proteger a nossa família. Talvez, em outras palavras, chega aquela oferta de emprego, e quando chega aquela oferta de emprego que você vai ganhar mais, você nem precisa orar. É óbvio que Deus está nesse negócio. Pastor, eu vou ganhar mais. É óbvio que é uma porta que Deus está me abrindo. E eu quero dizer para você, muitas vezes é. Muitas vezes é mesmo, é Deus o negócio, é Deus dizendo, o Senhor abriu uma porta para mim, eu vou ganhar mais, mas lembre-se de uma coisa, todas as vezes que Deus coloca mais provisão na nossa mão, é para que a gente seja mais generoso. Porque Deus aumenta a nossa sementeira, é isso que Paulo fala aos Coríntios. Então pode ser, é isso, eu vou ganhar mais, e é Deus nessa causa. Eu me lembro, eu ouvi isso uma vez só nessa minha jornada ministerial inteira. Alguns pastores que, quando recebem convites para ir para outro lugar, abrem o coração, procuram a gente, vamos orar junto e tal. E eu estava, salvo engano, acho que no Rio Grande do Sul, conversando com o pastor de uma igreja, e ele me contando como que ele tinha saído de Minas e ido parar lá, porque ele mineiro, eu falei, como que você vai parar aqui, cara? E ele foi convidado pela igreja, as igrejas mais ou menos do mesmo porte, tamanho e tal, e ele disse, eu orei, eu fiz essa prova, e a última prova que eu fiz com Deus, que eu precisava que ele respondesse, era a seguinte, eu orei dizendo, Deus, eu só vou se o salário for menor.
Falei, cara, eu vou botar uma foto sua, vou carregar na minha carteira, você é meu ídolo. Eu só vou se o salário for menor. Então, muitas vezes, ok, é bênção, mas muitas vezes não é. Muitas vezes, só porque o ganho vai ser maior, a gente não consegue discernir. Quantas não são as histórias que a gente conhece ao longo desses anos de gente que estava bem, ele estava bem. Cara, ele estava bem com Deus, os filhos estavam enturmados, eles estavam bem na igreja, estavam servindo, estavam no ministério, estavam voando com Deus, e aí chegou aquela oportunidade, mas por causa daquela oportunidade, ele descobriu a sua família, levou a sua família para outro lugar, onde ali eles tiveram mais dinheiro e menos de Deus. Onde ali eles tiveram mais ganho per capita, mas eles tiveram menos espiritualidade. Onde ali eles tiveram mais provisão financeira, mas eles tiveram menos agregamento à igreja. Ali no momento em que seus filhos mais precisavam estar inseridos na comunidade, eles não estavam tão próximos de Deus quanto eles deveriam estar. Então eu dou para você hoje um aviso gentil e cordial mesmo, como está aí. Eu queria que, se você pudesse anotar, tome cuidado para não priorizar o ganho econômico em detrimento da presença de Deus. Irmãos, eu não sou contra você ganhar dinheiro, não é nada disso, mas tem momentos em que a gente precisa pensar e dizer, o que envolve essa decisão que eu vou tomar? Quais são os ganhos espirituais, ou quais são os riscos espirituais dessa decisão que eu estou tomando? São dias difíceis, pastor, os dias são difíceis. Os dias estão difíceis em Belém, eu sei, está difícil, apertou, a Bíblia diz que tem fome na terra, não é um quadro simples, e é por isso que ele decide mover a sua família de Belém para Moabe. Os tempos ficaram difíceis, mas a pergunta que eu faço para você é, quando os tempos ficam difíceis, o que você faz? Você permanece obediente em Belém, ou você se move para Moabe? Quando os dias apertam, o que você faz? Você permanece na obediência em Belém, ou você, na primeira chance que tem, cata suas malas e se move para Moabe? Para a maioria de nós, às vezes a gente diz, não, pastor, meu Deus é o meu rei, meu Deus é o meu rei, eu vou fazer aquilo que ele manda. E aí, sei lá, de repente você começa a namorar, e ok, não, aqui na santidade, aqui tudo certinho, só depois do casamento, aquilo que é do casamento no casamento, as prioridades estão aqui, mas aí a coisa vai apertando, literalmente, vai apertando, e você fala, poxa pastor, então meu Deus é o meu rei, mas sei lá, né, eu tenho as minhas necessidades. Quando dá aquele comichão, e o senhor sabe como é, não, como que é? Como que é? Quando a coisa aperta, literalmente, você permanece fiel em Belém, ou você se move para Moabe? Pode ser que você diga, não, meu Deus é o meu rei, meu dinheiro é santo, é consagrado ao Senhor, você é dizimista, você é ofertante, mas quando a coisa aperta, quando a coisa dificulta, você diz, não, acho que esse mês não vai dar para comparecer, porque, poxa, está difícil, né, pastor? Então, assim, a gente dá quando dá, mas quando não dá, a gente não dá. Ou então, eu prefiro assim, aumentar um pouquinho a parcela de um carro, aumentar um pouquinho a parcela de uma outra coisa que eu queria ter, e eu vou dar uma sacrificada na minha oferta, no meu dízimo, mas eu estou ganhando por outro lado. Você permanece fiel em Belém, ou você se move para Moabe? Meu Deus é o rei da minha vida, pastor, eu larguei esse negócio de vício, de bebida, não bebo mais, de que eu me converti, eu dediquei minha vida ao Senhor, eu quero dar testemunho público, mas aí chega sexta-feira, e é happy hour, e o chefe te põe na roda dos caras mais influentes da empresa, ele diz assim, vamos lá para aquele lugar, sei lá, qualquer um desses da cidade, e lá quando todo mundo senta, rola cervejinha, rola parada, e eu não posso ficar de fora. Meu Deus é meu rei, mas você sabe como é? Grava o que eu vou te dizer, nos dias difíceis, quando a coisa aperta, Moabe sempre parece tentador. Quando a coisa aperta, Moabe sempre parece ser o caminho mais fácil. O Senhor é meu rei, mas eu vou fazer aquilo que eu acho certo aos meus próprios olhos. E vamos ser honestos, irmãos, abrindo um confessionário, muitos de nós já mudou para Moabe por muito menos do que Elimeleque mudou. Muitos de nós já saiu de Belém e já foi para Moabe por muito menos. E o que aconteceu? O que aconteceu é que eles foram para Belém. Então eles fizeram aquilo que eles queriam.
eles fizeram aquilo que eles sentiram vontade, eles fizeram a sua vontade, eles viveram a sua verdade, não importava o que Deus estava dizendo, Deus disse isso aí, mas olha o contexto, temos que dar uma atualizada no que Deus disse, então, isso era muito tempo, para quando a terra produzia fruto, agora a terra não está produzindo, então vamos fazer aquilo que a gente acha que é melhor, e o que é que acontece? O texto segue, Rute capítulo 1, versículo número 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e o nome da outra Rute. Ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então o que acontece? Primeiro Elimeleque morre. Não sabemos como ele morreu, a Bíblia não diz. Foi atropelado por um camelo, a gente não sabe o que aconteceu. Morreu. Ficou viúva. E aí o que vai acontecer? Surpresa, o fraco e o doente morrem. Isso já era um spoiler, lá no começo da história. É óbvio que isso daí ia acontecer. Malom e Quilion morrem também. Lembra porque eu falei para vocês mais ou menos qual era a distância que dava de Belém até Moabe? Uns 80 quilômetros. Então você lê o texto e diz, bom, então eles ficaram lá uns 10 dias, uns 10 meses, 80 quilômetros, 3 dias de caminhada, mas eles ficaram lá 10 anos. Talvez seja para você hoje estar dizendo assim, não pastor, eu não fui tão longe. Assim, é só uns 3 passos, entendeu? Você não vai me segurar muito tempo. Eu estou na área, eu estou na região. 10 anos se passaram. E agora o que acontece? Eu fico lendo a história assim, óbvio, a gente não pode ir sobre isso, mas eles foram para Belém por quê, irmãos? Eles foram para Moabe por quê? Porque tinha fome, eles estavam com medo de morrer. E o que aconteceu? Morre Elimeleque, morre Malom, morre o Quilion. Morreram. Fugindo daquilo que tinham medo, acabaram encontrando. E aí, não só isso, esses meninos, enquanto estão lá, casam com mulheres moabitas, o que Deus já tinha dito que não era para fazer. Eu também não quero pegar pesado com os meninos, eles estão crescendo, eles estão morando em Moabe, eles são filhos de Deus, eles são efrateus, a Bíblia diz, são de Belém, então os dois um dia estão lá falando, será, Malom, Quilion, é o seguinte, nós estamos aqui, essas meninas elas não são crentes, mas poxa, elas são fofas, elas são legais, elas têm caráter, assim, vamos lá, top 5 perguntas que eu recebo no ministério. Entre as top 5 perguntas estão, pastor, posso casar com alguém que não é crente? Tá assim, talvez seja top 3, as outras 2 não dá para eu falar aqui, tem que ser só encontro de casais. Pastor, eu posso casar com alguém que não é crente? Não é o tema da conversa de hoje. E a conversa que eu ouço é o quê? Mas pastor, ele é legal. Pastor, ele é bonito. Ele malha. Pastor, presta atenção, eu ouvi uma menina dizer para mim, irmãos, pastor, presta atenção, ele é homem, o que é difícil nos dias de hoje, e ele tem um trabalho, não é? Só falta ele ser crente, não é o assunto de hoje, mas talvez fosse essa conversa de Malom e Quilion, entendeu? Elas são moabitas, mas tem um monte de coisa legal, pela Bíblia. A Bíblia vai dizer para nós claramente em 2 Coríntios capítulo número 6, que nós não devemos nos pôr debaixo de um jugo desigual. Não é um dia eu prego sobre isso, eu gasto um tempo. A lógica do casamento na Bíblia é natureza espiritual. Essa é a lógica. A lógica do casamento na Bíblia é 2, na verdade. Natureza biológica oposta, homem e mulher, e natureza espiritual a mesma. Então, a Bíblia vai deixar claro que se a luz é luz, tem que se casar com a luz. Se trevas é trevas, que se casa com as trevas. Mas luz e trevas não conseguem andar juntos. Por isso que ele diz, como andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Aí vai entrar toda essa conversa de julgo desigual. Não é a pregação de hoje, mas eu deixo uma pergunta, por exemplo. Você vai casar, e aí você diz, Deus é o rei da minha vida. Se Deus é o rei da sua vida, que coragem é essa que você tem de dividir alguém, a vida, que não considera Deus o rei da sua vida? Todas as mães fizeram assim, Os meninos estão... Que coragem é essa? De dividir a vida. E quando o filho nascer? Como é que faz? Dá o passe no centro espírita ou apresenta na igreja? Como é que você vai fazer? Batiza lá na igreja católica ou apresenta aqui? E no dia que chegar uma impossibilidade,
Sério que você vai ter coragem de casar com alguém que não pode nem pôr as mãos para orar sobre o seu filho? Vai dizer, faz seus trem aí que eu dou um passe daqui e... Porque é isso que acontece. Eles casaram com meninas que eram moabitas. Pastor, Deus não é muito restritivo? Deus não é sem graça? E eu quero te dizer que aonde há amor, há limite. O lugar que pode tudo não é um lugar que tem amor. O lugar que pode tudo é um lugar onde há permissividade. E Deus, diz 1 João, Ele não é um Deus permissivo. Deus é amor. E onde há amor existe escolha. A gente entra nessa conversa outro dia, mas o fato é que a Bíblia deixa claro que eles casaram com mulheres que eram moabitas. E depois que tudo isso acontece, a gente vai ver que o drama está se instalando. Eu pensei para você uma frase, para concluir esse meu raciocínio, do Tim Keller, e ele fala assim, as pessoas contemporâneas tendem a examinar a Bíblia procurando coisas que não podem aceitar. Os cristãos devem reverter isso, permitindo que a Bíblia nos examine, procurando por coisas que Deus não pode aceitar. Essa é a mentalidade de Moabe. A mentalidade de Moabe é dizer, eu quero olhar para a Bíblia daquilo que eu discordo, e eu vou viver, não importa o que a Bíblia diz. Mas a mentalidade de Belém é olhar para a Bíblia e dizer, o que é que meu Deus não permite? Isso eu vou alinhar meu coração. Quando você for namorar, filho, quando você for casar, pergunte-se a si mesmo, Senhor, eu estou fiel em Belém, ou eu já mudei para Moabe? E aí a gente vê que o drama está instalado, daqui que a história vai seguir. Então você tem uma viúva com as suas 2 noras, que perdeu o marido e que perdeu os seus 2 filhos. E aí, o que vai acontecer no versículo de número 6, é que Noemi decide voltar, versículo 6, então se dispôs ela com as suas noras, e voltou da terra de Moabe. Essa palavra é muito importante, grava ela, a gente vai falar sobre ela. E voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. O fato é que quando ela vê a viola em caco, ela diz assim, não tem jeito, nós temos que voltar. A decisão que ela faz é de voltar para Belém. Ela fala com as suas noras, ela diz, no caminho, quando elas estão voltando, e aí ela vai começar, ela tem uma conversa com as noras. Noemi está com Ruth e Orfa decide voltar, e Ruth vai dizer, não, eu vou ficar com você. E aí lá no versículo de número 16, é que Ruth vai dar a sua primeira fala. O livro leva o nome dela, mas só no versículo 16 do capítulo 1 é que ela vai dizer. E ela vai dizer assim, no versículo de número 16, disse porém Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores irei eu, onde quer que pousares ali pousarei eu, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A maior declaração, o mais importante desse texto não é que ela está declarando lealdade a uma pessoa. O que está claro aqui é que tão somente por obra e graça de Deus, Ruth se converteu. Ela está dizendo, o teu Deus, o Deus de Belém é o meu Deus, eu não sirvo mais a Quemos. Moabe também não é mais o meu lugar, agora eu sirvo o seu Deus, o verdadeiro Deus. Aquela mulher moabita está convertendo, está entregando o seu coração a Deus. Naquele dia a gente vê claramente que a salvação alcançou o coração de Ruth. E o que Noemi vai fazer então agora no caminho? Ela vai voltar. Algo muito importante está acontecendo aqui, porque Noemi e Ruth vão deixar Moabe. E a palavra voltou ou voltar é essa palavra que está projetada aí, essa palavra no hebraico, que é Shuv ou Shuimb, que são 3 letras do hebraico. A gente lê o hebraico da direita para a esquerda, que é Shin, Vav, Bet. Essas 3 letrinhas, elas vêm da raiz Shuv, que quer dizer arrependimento. Quando você lê arrependimento no hebraico, é essa palavra. E ela traz o sentido de volta, de conversão, de se arrepender, de compreensão de que o caminho no qual se está seguindo está errado e agora é preciso dar meia volta. E do versículo 6 ao versículo número 22, você vai ter 12 vezes a palavra volta, voltar, voltem. Porque o que está acontecendo aí? Ela está voltando. Essa é a conversa. Esse é o assunto. Ela diz, chegou a hora, ela está dizendo, chegou a hora, eu entendi, chegou o momento em que não dá mais para eu ficar com os meus pés em Moabe, eu preciso voltar para Belém. Essa é a ideia. Quando nós olhamos, até aquele dia fazem 10 anos, faz muito tempo que eu estou aqui, mas agora chegou a hora do chuve,
Chegou a hora do arrependimento, chegou a hora de voltar. Até hoje eu estava seguindo esse caminho, mas agora eu preciso ir para um caminho mais alto, e o caminho mais alto é Belém. E pode parecer o beabá, aquilo que eu estou dizendo para você, mas o que a gente está vendo claramente aqui nesse texto, é que para a gente estar no lugar certo, eu preciso sair do lugar errado. Irmãos, tem como eu estar em Belém e estar em Moabe ao mesmo tempo? Não, tem como eu estar em Moabe e estar em Belém ao mesmo tempo? O que ela está dizendo? Ela está dizendo, eu vou dar as costas para Moabe, e agora eu vou me voltar para aquele que é o meu lugar, eu vou me voltar para Belém, eu vou me voltar para a casa do pão. Para vivermos as coisas que Deus tem para a nossa vida, nós precisamos deixar os lugares errados. Para vivermos o lugar para onde Deus olha, onde Deus se compadece, onde Deus alcança com misericórdia, a gente precisa ter coragem de deixar Moabe, deixar. Eu coloquei, existem momentos em que voltar é caminhar para frente. Basta a gente lembrar do texto que nos diz que nós devemos voltar ao nosso primeiro amor. Tem momentos que voltar é caminhar para frente. Voltar para o lugar onde é o lugar certo de nós estarmos. Para que você esteja no lugar que é o centro da vontade de Deus, você precisa se afastar do lugar onde Deus não está, onde a graça não está, e onde não é o lugar que Deus colocou na sua vida para que você viva. Eu me lembro dessa história, se não me engano, eu já contei ela aqui uma vez. Essa história está na Odisseia de Homero. Então, a Odisseia conta a história de Odisseu, ou de Ulisses, para a tradição romana, Odisseu para os gregos. Ulisses é mandado para a batalha entre os gregos e os troianos, a batalha de Troia, e acontece que os gregos estão lá há muito tempo, estão levando um pau dos troianos, até que Ulisses tem a brilhante ideia do cavalo de Troia. Então ele bola aquela ideia do cavalo de Troia, aquilo dá uma reviravolta na batalha, os gregos vencem a batalha, destroem Troia, e agora Ulisses embarca no seu navio e está voltando para sua casa. Quando ele está embarcado como herói de guerra, voltando para sua casa, ele então para numa ilha para conseguir comida, ele para na ilha dos Ciclopes, isso é mitologia grega, se enrola lá com os Ciclopes, fura o olho do Ciclope. O problema é que o Ciclope na mitologia grega era filho de Poseidon. Quando ele volta para o mar, Poseidon, os deus dos mares, joga uma tempestade no barco de Ulisses para cá, para lá. O fato é que o barco naufraga e ele vai cair numa ilha que é a ilha da deusa Calipso. E a história da Odisseia diz que Calipso era uma deusa com D maiúsculo. E Calipso apaixona no Ulisses, mas ela fica gamada no cara. E ela começa a dar em cima de Ulisses, e Ulisses dizendo assim, não, eu quero ir para casa, eu tenho Penélope, eu tenho Telêmaco, meu filho, eu quero voltar para minha amada. E Calipso está ali, dando em cima de Ulisses, ela dizendo assim, vamos, eu vou ser sua Joelma, vou ser meu Chimbinha, e qualquer coisa do tipo, não é? Ela está ali, e vem, e aquele enrosco, 7 anos se passam, e Calipso jogando duro com Ulisses, até que a Atena dá uma interferida com Zeus. Ulisses era o queridinho de Atena, fala, Zeus, libera o homem, faz 7 anos que ele está lá. Ele manda Hermes chega lá na ilha e fala assim, Calipso, Zeus mandou soltar Ulisses. E aí ela dá uma última cartada. Ela diz assim, Ulisses, fica aqui, eu te torno um deus. Eu te ofereço a divindade. E a divindade é assim, do jeito que você está, novo, jovem, viril, você não vai mais envelhecer e vai viver eternamente com tudo isso daqui. Você vai ser um Deus. E nesse momento, Ulisses diz assim, ele fala assim, é preferível a vida de um homem no lugar certo, do que a vida de um Deus no lugar errado. Eu tenho Penélope, eu tenho uma casa, eu tenho um filho, lá é o meu lugar. Lá, é preferível a vida de um homem no lugar certo, do que a vida de um Deus no lugar errado. Deus tem um lugar para nós, e o nosso lugar é Belém. Belém. O que está acontecendo aqui, irmãos? O que está acontecendo é que um legado e um destino estão sendo mudados por uma decisão. Belém significa casa do pão. Isso é Belém, esse é o significado. Você já ouviu falar de Belém? Já ouviu falar de Belém, irmãos? Sim ou não? Quando que você ouve mais falar de Belém? Que época do ano que você ouve falar de Belém mais?
Belém, casa do pão, porque em Belém, numa noite escura, quando os pastores estavam no campo, de repente uma estrela brilhou, os anjos apareceram no céu aos pastores, dizendo: não temais, porque hoje nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, e o seu reinado jamais terá fim. Aquele dia, aquela decisão que Noemi tomou e que Ruth tomou de dizer: seu Deus será o meu Deus, é isso mesmo. Jesus é o descendente de uma pecadora moabita que converteu o seu coração a Deus e que decidiu deixar Moabe e ir para Belém. É dele, é de Ruth. Ruth está na genealogia do Senhor Jesus, dessa mulher que um dia diz: Moabe não é lugar para mim, o meu lugar é em Belém. Eu vou voltar, eu vou sair do lugar errado e eu vou para o lugar certo. Dali, daquela decisão, na casa do pão, aleluia, nasce o pão da vida. Daquela decisão nasce a fonte de água viva. Daquela decisão nasce o conselheiro. Daquela decisão nasce o príncipe da paz. Daquela decisão nasce o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega. Daquela decisão nasce aquele a quem adoramos e veneramos por toda a eternidade. Por quê? Porque Belém é o nosso lugar. Belém é o nosso lugar. Uma decisão de tirar os pés do lugar errado pode mudar o seu destino e o seu legado. Por isso eu queria, terminando, fazer uma pergunta para você. Eu queria que você de verdade abrisse o seu coração para o Espírito Santo de Deus. E eu pergunto a você hoje: existe uma parte da sua vida que você precisa mudar? Existe uma parte da sua vida que você precisa dizer: eu preciso arrancar isso aqui de Moabe, pastor, e levar isso para Belém? Existe uma parte da sua vida que você diz: meu Deus é meu rei, mas que de verdade o que você está fazendo é aquilo que parece certo aos seus próprios olhos? Existe uma área da sua história, ou quem sabe até mesmo a sua própria vida, em que você diz: eu preciso mudar isso para mudar o meu legado. E eu, como pastor, hoje eu preciso te ajudar, eu preciso te orientar. Quem sabe, para alguns de nós, sair de Moabe hoje seja cortar nossos cartões de crédito, aprender a viver com aquilo que tem, parar de ostentar aquilo que essa não é minha condição de vida. Talvez para alguns de nós que está aqui, seja de fato aprender a viver com menos. Irmãos, aprender a viver com menos, para quem sabe você viva a Belém da generosidade. Para alguns de nós, talvez seja voltar para Belém, seja bloquear aquela pessoa, aquele contato. Talvez seja cortar essa conversa que você sabe que gradativamente está te tirando de Belém e está te levando para Moabe. Talvez seja deixar de seguir aquela pessoa que leva sua mente e seu coração para longe de Deus. Talvez para alguns de nós sair do lugar errado hoje e vir para Belém seja pedir perdão, para ganhar o poder de voltar a conversar, de voltar a ver, de voltar a abraçar. Pedir perdão, mesmo sendo ofendido, para voltar a ter acesso à casa que há muitos anos eu não coloco nem o pé, nem passo na rua na frente. Eu me fechei nesse lugar. Tem alguma área da sua vida que precisa urgentemente ser tirada de Moabe e levada de volta para Belém? Diga: está aqui, eu cansei, eu não quero mais fazer o que eu acho certo aos meus próprios olhos, porque uma decisão que você tome por você ou pela sua família, pode mudar o seu destino e pode mudar o seu legado. Talvez a sua decisão hoje seja abrir o seu coração para Jesus e dizer: é isso, o seu Deus será o meu Deus, Moabe não é mais para mim, eu quero viver isso que só Jesus pode me dar, a paz e a alegria que só Jesus pode me dar. Eu tenho andado por Moabe por muito tempo, mas eu entendo hoje que sim, tem uma casa do pão para mim, e eu quero abrir o meu coração para Jesus. E eu te digo, essa é a decisão que muda o seu destino para sempre, porque um dia cada um de nós fechará os nossos olhos aqui, e a decisão que você tomar em vida é o que dirá para onde você vai quando o dia do juízo chegar.
Mas se você abrir o seu coração para Jesus, aleluia, então o pão da vida vai entrar dentro da sua alma, e a fome que você sente vai ser saciada para todo sempre, e a sede que você sente vai ser saciada e matada para todo sempre, porque Jesus, a fonte da água viva, está entre nós. Uma decisão que pode mudar a nossa história e que pode mudar o nosso legado. Hoje é dia, irmãos, é o chamado de Deus para nós, tirar os pés dos lugares errados onde temos andado, e dizer: Moab não é lugar para mim, o meu lugar é em Belém, o Senhor me chama de volta. Ter coragem de fazer o caminho de volta, como Noemi e Ruth fizeram, mas colocar os pés no lugar onde a bênção e onde a graça para a nossa história.